Rádio Federal, do jeito que você curte. A web rádio que é a sua cara. Muito mais músicas. Solte o seu corpo, vem pra cá dançar. Deixa acabar. Nós somos o Mais Que Palavras e o nosso som toca aqui na Rádio Federal. Muito mais conteúdo. Programa Brasília VIP Sertanejo. Programa No Ar BSB. Um pingo de tudo. Programa Panela do Michel. Só notícia boa. A Dama e o Repórter. Papo Firme é Federal. Ebulição. Mulheres Reais. Acontece Brasília. Programa Mundo Eu. Programa Com a Palavra. Programa Falando Nisso. IP Brasília. Você está ouvindo Light Hit. Programa Blitz Digital. As minhas e as outras histórias. Na Rota do Rock. Energizando. Muito mais interatividade. Parabéns, velho. Você ganhou um par de ingressos. Ó, palmas pra ele. aí, ó. Sonoplasta inútil. Ganharam ingressos aí duplos. A Rádio Federal é do jeito que você curte. Agora você pode levar a Rádio Federal com você aonde for. Aplicativo exclusivo Rádio Federal para iOS, iPad, iPhone e Android. Agora você pode ouvir a Rádio Federal onde estiver e quando quiser. Baixe agora no Google Play ou na Apple Store. Curta a melhor web rádio de Brasília. Rádio Federal, do jeito que você curte. Amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games, agora você sabe onde encontrar sua turma. Energizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal. Ei! Eu estou na área, hein? Todas as quartas, às 14 horas, eu, Mr. Pingo, trago pra você o programa Um Pingo de Tudo. Isso mesmo, Um Pingo de Tudo. Arte e cultura cristã de qualidade, aqui na Rádio Federal, do jeito que você curte. Todas as quartas, às 14 horas, Um Pingo de Tudo. Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília. Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61 8451 5111 ou 3522 6759. Rádio é Federal. Programa Blitz Digital. Seu link direto com a segurança pública. Bom dia, meus amigos. No ar o programa Blitz Digital no rádio. Eu sou Olavo Mendonça. Voltando aí de um longo e tenebroso recesso aqui na Rádio Federal, onde as nossas nobres instalações da rádio foram devidamente reformadas, sofreram facelift aqui. Então, mandando um grande abraço para todos os nossos amigos aí que nos cobraram, perguntaram a respeito desse intervalo que teve aí, próprio do recesso de fim de ano, mas nós já estamos de volta na temporada 2016 do programa Blitz Digital na Rádio Federal, a rádio que mais cresce no Distrito Federal. Dando um bom dia também para o meu amigo Plínio. Bom dia, Plínio. Bom dia, capitão. Tudo bem? Bom demais. E o final de ano aí? Recesso. Foi excelente, deu uma descansada, revigorada, depois já pegamos aqui no trabalho para dar esse trabalho na rádio, esse tapinha na rádio, mas graças a Deus é tudo bem de novo. Graças a Deus. Dando um bom dia também ao nosso querido Coronel Santana, nosso convidado especial hoje no nosso programa, haja vista que o comandante foi promovido a chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Distrito Federal. Então é uma honra receber uma autoridade aqui, desse quilate do Coronel Santana, um grande amigo, um grande parceiro aqui do Blitz Digital, uma autoridade não só na parte formal, mas também intelectual e moral, e dando o nosso bom dia ao Coronel Santana. Bom dia, Coronel! Bom dia, Olavo. Bom dia, Plínio. O bom dia tem que ser especial para o Plínio, né? Porque qualquer coisa ele corta aqui o meu microfone. Mas é sempre um prazer estar aqui e é importante que a gente possa estar colaborando para a segurança pública de quem nos ouve, né? Em especial prestando um bom serviço para o nosso cliente, que é o cidadão.
Exatamente. E agradecendo a presença do Coronel. O Coronel é o nosso convidado especial, abrindo com chave de ouro a temporada 2016 do programa Blitz Digital aqui na Rádio Federal. O programa, graças a Deus, está tendo uma repercussão muito acima do esperado, muito acima da média. A gente já conversava com o comandante aqui sobre algumas questões que foram discutidas aqui no nosso programa e que reverberaram em outros veículos de mídia, em outros articulistas, etc. Então a gente conseguiu aí a famosa mudança comportamental que a gente busca aqui nesse processo da segurança pública. Bem, meus amigos, agora nós vamos para o quadro O Assunto da Semana. Assunto da Semana. Bem, meus amigos, entrando agora com o assunto da semana, é um assunto que está bombando aí também agora, não só nas redes sociais, né, especialmente nos grupos aí policiais, mas agora entrou finalmente, graças a Deus, na pauta da grande mídia. As famosas audiências de custódia. Então, para quem não sabe, as audiências de custódia é um novo processo implementado dentro da Justiça Criminal Brasileira, onde foram construídas salas por todo o Brasil. Essas salas de audiência não devem nada para nenhuma sala de país aí, de primeiro mundo, top de linha como o Chile, etc. Então, esse local já está preparado para ter um magistrado, para ter a promotoria pública e a defensoria pública, para receber num prazo de 48 horas qualquer brasileiro que for preso em flagrante. O que para nós da segurança pública era um alívio, finalmente, né, um marginal, um criminoso, um cidadão que comete uma série de crimes e prejudica a população brasileira ia se sentar aí à frente do judiciário em 48 horas. Porém, o foco da audiência, nesse primeiro momento, não está sendo o criminoso, está sendo somente o modus da prisão. Então, se avalia se a prisão constrangeu o cidadão preso lá, o criminoso, ou se teve algum outro problema, e aí ele é solto ou não e é devolvido para o processo normal via delegacia de polícia. Então, ontem, né, a gente estava até comentando com o comandante, começou a sair várias pautas na imprensa. Inclusive, teve agora uma primeira estatística divulgada, inclusive, por um veículo de comunicação, que é a TV Globo, mostrando que o lugar do Brasil onde as audiências de custódia mais soltaram presos em flagrante, a gente está falando de preso aqui, de todos os crimes, tráfico de drogas, roubos, estupros, etc. Então, todos os crimes, não são só crimes pequenos. Quase 60% dos criminosos presos em flagrante, a maioria absoluta pela Polícia Militar, já foram soltos de imediato. Então eu queria até que o comandante, nesse assunto tão delicado e tudo, mas ele já recebeu essa demanda, a gente soube, né, alguns policiais, claro, toda a comunidade policial do Brasil e os cidadãos de bem que trabalham estão preocupados com esse quadro. Queria que o senhor passasse como que está o clamor dentro da própria polícia, como que o senhor enxerga essa situação. Bom, é muito importante que a gente possa discutir esse assunto, em especial, como eu disse aqui no início, sob a ótica do nosso cliente, sob a ótica do cidadão que recepciona os serviços de segurança pública. Então, é um momento em que nós temos que deixar apartadas opiniões pessoais, apartados interesses particulares de quem quer que seja, para que nós possamos discutir sob a ótica de quem recebe o serviço, sobre as reclamações, observando as reclamações de quem recebe o serviço. E, nesse sentido, nós temos tido, primeiro, um volume significativo de questionamentos, né, do cidadão, da pessoa, da população, que, a partir do instante que percebe que alguém que foi preso em um período extremamente recente, por conta de algo que tenha cometido e que logo depois é percebida, é vista, solta por quem foi agredido, por quem foi vítima daquele agressor social, é claro que isso gera um desconforto, é claro que isso gera uma dúvida e uma sensação de impunidade. Uma sensação de impunidade e principalmente, e aí é o momento
em que nós vamos para a segunda fase, que é quando o profissional de segurança que realiza aquele serviço, em um primeiro momento em que está, digamos, na janela, que é o profissional da Polícia Militar, é questionado em relação aos seus procedimentos. Porque o cidadão, como não conhece o que é o sistema de justiça criminal e acaba tendo sido pouco informado sobre a dinâmica que liberou aquele agressor, ele pensa que foi culpa da Polícia culpa Militar. da Polícia Militar, que é a primeira vista e, infelizmente, a que acaba sendo revitimizada. Entendi. Revitimizada. Então, o cidadão ele não entendeu ainda como alguém que acabou de ser preso por intermédio de uma denúncia por ter sido pego por qualquer tipo de delito que tenha cometido, esteja solto. E esse desentendimento, esse desequilíbrio entre a informação que ele deveria receber e o comportamento policial que deveria protegê-lo é que traz o maior volume de problemas para nós, né? E essa segunda fase, ela tem sido reverberada nas instituições de segurança, nas delegacias, quando o cidadão tem uma qualidade intelectual que o permita questionar na delegacia, mas na sua grande maioria, como acabamos de dizer, né, ele busca a Polícia Militar para perguntar por que é que aquela pessoa foi solta. O policial militar, ele se vê tendo que justificar alguma coisa que não é da alçada dele. Que não é da alçada dele. Existem tratados internacionais onde o Brasil é signatário, onde o Brasil foi lá, colocou, né, o chamegão, colocou a assinaturazinha dizendo que cumpriria, né? Existem normas que devem obedecer à audiência de custódia, então o policial ele se obriga a tentar explicar tudo isso para um cidadão que às vezes não tem conhecimento do que são os tratados internacionais, que não tem conhecimento do que é ser signatário e de ter que cumprir, e muito menos, né, tem conhecimento de como aquilo pode se reverter em algo positivo para ele no que se refere à segurança pública. Então, o grosso do problema está aí. Justificar alguma coisa que o cidadão não sabe o que é, mostrar que a Polícia Militar ela continua fazendo um esforço para trazer justiça para aquele cidadão, né, e não conseguir dar com clareza a resposta que deve ser oferecida para quem realmente está muito perdido em saber, poxa, com tanta criminalidade, com um volume tão grande de homicídios que o programa Blitz Digital... 55.000 homicídios por ano. O programa Blitz Digital já falou, né, por diversas vezes, com uma estrutura que em alguns momentos ou eu não possuo ou as polícias não possuem. Como é que essa pessoa está solta, né? E alguém tem que me explicar, alguém tem que me contar essa história. Tem uma accountability disso daí. Exatamente. E, comandante, eu queria também que o senhor comentasse aqui, a gente queria até mandar um abraço aqui para todos os nossos amigos das polícias que nos ouvem, que nos assistem aqui pelo YouTube, que tem um clamor muito grande dos policiais. O cidadão, claro, ele está revoltado. Eu tive a oportunidade de conversar sobre as audiências de custódia com pessoas do Ministério Público, do Judiciário, de outros meios, e as autoridades estão preocupadas com essas audiências, estão vendo que o foco está invertido, o foco tem que ser a justiça, tem que ser a preservação da ordem, e o marginal ele já é isso, ele é um marginal, ele está sob custódia do Estado, ele tem que ser devidamente, né, corrigido. Só que o que acontece? Está causando um desconforto, especialmente para os policiais que trabalham no serviço ostensivo, com a questão de prender o cidadão, né, leva o criminoso preso, daqui a pouco é chamado lá a guarnição e tudo, o criminoso é solto, com base às vezes só na palavra dele, e o policial ali começa a responder uma série de questionamentos judiciais, e o policial hoje no Brasil ele está cada dia mais acuado pela legislação, por essas questões burocráticas da justiça, que a gente vê que não é assim em outros lugares do mundo. Eu soube que o senhor também como um comandante, o chefe do Estado-Maior, para quem não entende, né, a nossa estrutura militar, o Estado-Maior é o cérebro da Polícia Militar. É um órgão que ele existe para pensar e planejar e estudar os problemas e soluções de segurança pública e da corporação, né? A origem do Estado-Maior, inclusive, vem do Estado-Maior prussiano, né? Então é uma coisa antiquíssima.
E por isso que o exército prussiano e o alemão tinham aquela eficiência toda por causa do seu Estado-Maior. Então o senhor que está ali para pensar, para poder, né, ter um cabedal intelectual maior para poder avaliar isso, como que o senhor enxerga essa pressão, essa insatisfação que os policiais estão tendo, que é o que o pessoal que está aí nos assistindo está, né, querendo perguntar aí para a gente? Bom, em um primeiro momento nós precisamos instrumentalizar muito mais aquele profissional que está na ponta da linha para que ele possa apresentar com qualidade essas justificativas. Então se busca sim essa distribuição de ferramentas, busca sim, nós precisamos buscar sim entregar para o nosso profissional, aquele, como você disse, que está na ponta da linha, o policial que está ali nas ruas, condições de oferecer, no momento em que chega a essa audiência de custódia, provas de que o seu comportamento foi um comportamento legal, foi um comportamento legítimo e um comportamento que respeita principalmente as normas nacionais e internacionais de direitos humanos, que é a outra coisa que precisa ser tratada, Olavo, de maneira bastante ampla. Foi por isso que eu mencionei. Alguns dos questionamentos foram para o seguinte cenário. Se houve sim e é necessário, né, aqui não é uma crítica, mas uma constatação, é necessário que, para que nós tenhamos uma audiência de custódia, nós tenhamos toda uma organização por parte do judiciário para receber essa modernização de pensamento daquele custodiado, né, de pensamento daquele que acabou de ser preso. Mas, ao mesmo tempo, eu também preciso ter uma estrutura em relação a direitos humanos, em relação às provas, inclusive provas digitais que devem ser apresentadas para aquele profissional, porque senão ele é o único a ser culpado por possíveis problemas que aconteçam no momento daquela prisão ou no momento daquela apreensão. Então, quando eu não tenho um policial que pode comprovar com qualidade o que ele fez e como fez, quando eu tenho uma voz sendo dada quase que exclusivamente àquele agressor social, quando não existe um investimento naquele profissional, e hoje o foco da Polícia Militar do Distrito Federal, a determinação do nosso comandante-geral, Coronel Nunes, a determinação, né, da secretária de Segurança e do governador do Distrito Federal é buscar esses itens. Caso contrário, o Estado ele já se encontra vulnerável com alguém mal equipado, com alguém mal aparelhado, que não pode comprovar a legitimidade da sua ação enquanto policial. Então, o foco tem que ser esse para que nós não tenhamos um policial desmotivado, para que nós não tenhamos um policial que tenha que refletir se vai ou não cumprir a lei, e aí é importante que a gente fale isso com o cidadão, né? É muito difícil tratar a coisa de alguma outra maneira. O policial ele tem que ter a certeza de que pode cumprir a lei. Ele tem que ter a certeza de que tem algumas garantias do respeito ao trabalho que ele executa em favor do cidadão. Porque se isso não acontecer, né, ele deixa de trabalhar. Essa situação mais clara, eu queria até que o senhor explicasse para quem está nos assistindo, que nem sempre quem está nos assistindo, claro, é membro da segurança pública e do sistema criminal. Eu queria que o senhor explicasse como que é o sistema criminal no Brasil, que tem gente que não sabe ainda como é que funciona, que não é o policial que oferece denúncia, não é o policial que vai julgar, não é o policial que vai fazer a correção dele no presídio. Eu queria que o senhor explicasse como é que funciona rapidamente, que a gente já vai entrar aqui no outro bloco. É verdade, Lávio, isso é fundamental. Primeiro, nós sabermos que o nosso sistema ele é separado. Eu tenho um policial que prende, eu levo esse profissional para um outro lugar onde vão ser, enfim, onde vai ser descrito como aconteceu a prisão, o que é que foi feito. Logo depois eu tenho, se for o caso, o apenamento, depois do que o juiz disser, né? E depois do cumprimento da pena, e há tipos de penas distintas, para ser assim, bem simples na explicação, é que aquela pessoa, aquele bandido, ele vai ser solto, aquele marginal vai ser solto. Então, é interessante entender essa dinâmica, porque são coisas distintas. Quem prende não descreve o que aconteceu, não está... Não julga e, enfim, acaba não podendo participar
com qualidade. Por isso que eu falei de evidências digitais, uma câmera, um áudio, né, uma imagem, e como ele não participa, não julga, e não tem hoje qualidade suficiente para poder apresentar todas essas evidências, ele fica numa condição muito vulnerável, ele fica numa condição, né, de desvantagem enquanto realiza a tarefa de proteção ao cidadão. Então é o momento em que nós temos que realmente avaliar se o que hoje é oferecido para o profissional de segurança permite que ele tenha plena certeza de que ele pode exercer as suas atividades. Caso contrário, ele vai entender que tem que ficar com o pé atrás, porque ele não pode ser protegido. E para algumas pessoas, é bom que a gente complemente, que não sabem hoje, principalmente em casos onde existe o uso da força, onde existe o emprego de uma arma, o emprego, né, de um bastão, de uma tonfa, é muito complicado encontrar um advogado que queira defender um policial por menos de 15, 20 mil reais, né, diante do desdobramento daquele caso na justiça. Então, a pessoa tem que pensar também na família dela. Por isso, o Estado-Maior tem que estar concentrado em trazer melhores ferramentas de trabalho para esse profissional. E é esse o nosso foco. Excelente, comandante. Bem, meus amigos, infelizmente nosso tempo aqui desse bloco acabou. Agora nós vamos para o Blitz na Notícia. Você está ouvindo o Blitz Digital, seu link direto com a segurança pública. Blitz na Notícia. Bem, meus amigos, estamos de volta no ar aqui com o programa Blitz Digital na Rádio Federal. Mais uma vez mandando um abraço para os nossos ouvintes, os nossos amigos. Não deixe de acessar o nosso site, a primeira revista eletrônica para policiais militares no Brasil, o www.blitzdigital.com.br. Nós temos também a nossa fanpage no Facebook, com mais de 11 mil curtidas, o nosso Twitter, o nosso Google+, nosso canal do YouTube também muito movimentado, já estamos aí com 700 mil visualizações no canal do Blitz Digital no YouTube, e nós temos o nosso canal desse programa do Blitz Digital aqui na Rádio Federal, que é um canal separado. Então tem todos os programas da temporada 2015 lá, para você curtir, para você assistir, e tem programas fantásticos, inclusive desses assuntos aqui que já foram tratados sobre outros aspectos. Além disso também, claro, né, nós temos o meu canal pessoal, do Olavo Mendonça, que graças a Deus atingimos aí 8 milhões de visualizações agora no mês de janeiro e caminhamos para os 9 milhões de visualizações. Então, mandando aquele abraço para os nossos grandes amigos e fãs. Bem, meus amigos, o Blitz da Notícia traz mais uma vez uma notícia, né, que não é uma notícia boa, mas se não for aqui, onde é que você vai ouvir isso? Lugar nenhum, parceiro, porque a grande imprensa não está preocupada com o que nós estamos tratando aqui, que mais um policial militar perdeu a sua vida, foi morto no cumprimento do dever no Brasil. O policial militar, na verdade, é um cadete da Polícia Militar do estado de Minas Gerais. O cadete estava chegando em casa, um cadete do 2º ano do CFO, é o G. Anderson de Souza Silva. Ele estava chegando de casa, depois de trabalhar, fardado, quando dois marginais tentaram roubar a arma dele lá na frente da casa dele, onde ele reagiu, matou um vagabundo e o outro vagabundo terminou por tirar a vida do cadete. Então isso aí foi uma tragédia. Nós já postamos inclusive o vídeo, né, da homenagem fúnebre da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais lá no canal do Blitz Digital. E para que os senhores tenham uma ideia, que estão assistindo aqui o nosso programa, esse policial foi o 25º policial assassinado no Brasil nos primeiros 20 dias do mês de janeiro de 2016. Então, para os senhores terem uma ideia, nos primeiros 20 dias de 2016, nós já temos 25 policiais assassinados, mais de um por dia. Se mantiver essa média diabólica, nós teremos aí mais de policiais assassinados do que já teve em 2015, que foi um recorde. Queria que o senhor, comandante, comentasse desse quadro absolutamente caótico e que faz o nosso país ser o recordista mundial de assassinato de policiais no planeta Terra. Bom, a primeira coisa que a gente precisa
dizer, Olavo, é que a nossa legislação, em especial quanto aos instrumentos para o trabalho do profissional de segurança pública, elas precisam ser alteradas. Nós temos que lembrar que quanto menos eu tenho para oferecer ao meu profissional, ou quanto mais tempo leva, ou quando eu entro em uma fila, né, que é a mesma fila de quaisquer outros produtos, quando eu passo pelo mesmo crivo que qualquer outro tipo de produto que seja destinado a qualquer que seja a pessoa, quando esse crivo é o mesmo, quando eu entro no mesmo padrão, eu deixo de fazer as aquisições, eu deixo de fazer as compras, eu deixo de oferecer para a população, porque o serviço não é apenas para o policial, mas para a população, o que ela precisa. Falando especificamente da morte de policiais, nós temos uma série de países fora do eixo das Américas, né? Temos na Europa, temos na Ásia, que já tratam esse tema de maneira bastante distinta, de maneira bastante diferente. Um deles é a Inglaterra. Tivemos no Brasil uma alteração na legislação que ocorreu no ano de 2015, mas é bom que nós digamos, essa alteração, pelos números que você acabou de dizer, elas não freiam o crime contra policiais. Não freiam um crime contra policiais. E aí tem alguns pensamentos que nós precisamos colocar para quem vai nos ouvir aqui, né? O primeiro deles é a questão do policial dentro e fora de serviço. Ouvimos aí com muita frequência aquela frase, não, mas se ele estava fora de serviço, por que ele estava armado? Se ele estava à paisana, se ele estava em trajes civis, para que ele precisa de arma? Para que ele possa morrer sem reagir. Então, porque, por exemplo, esse cadete malvado, antes de morrer, ele ainda matou um vagabundo. Pois é, então... Eu acho que teve alguém chorando a morte desse vagabundo aí. Se o cadete tivesse desarmado, ele tinha morrido e só tinha, ao invés de ter tido 2 homicídios, 2 pessoas mortas, tinha tido só um policial. Então, esse tratamento, tanto da informação que chega para o cidadão, como da maneira como a lei nos observa, é muito difícil de nós revertermos esse processo. E nós estamos falando de números, nós estamos falando de estatísticas. Então, que por trás tem uma vida de uma pessoa, de um pai de família, de uma mãe de família, exatamente, de um ser humano. Exatamente. E os números, eles não podem ser distorcidos. Não tem como a gente distorcer. Não tem como eu dizer que não foi 1 ou 2 ou 3, mas 25 em 20 dias... É absurdo. Isso é algo absurdo, é algo que não acontece em outros países sérios no mundo. O senhor citou muito bem a questão do policial no seu horário de folga. Eu tenho uma lista que foi feita, né, porque nós participamos de vários grupos de policiais do Brasil todo. Então, pela primeira vez, os policiais se movimentaram e fizeram uma lista. E eles estão fazendo aí a contagem precisa dos policiais que foram assassinados agora no ano de 2016, a partir de 1º de janeiro. Então, no Réveillon, mas já é dia 1º de janeiro, nós tivemos um soldado da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, né, que é a Polícia Militar lá do Estado, o soldado Maílson Fagundes A. da Silva, de 27 anos. Como que esse policial foi assassinado? Ele estava de folga, no seu horário de folga, paisana. Só que ele foi assassinado por um criminoso que ele havia prendido dias antes. O criminoso foi solto, foi para esse Réveillon lá na rua, reconheceu o soldado que o tinha prendido e o assassinou covardemente pelas costas. Então, isso aqui, antigamente, para os grandes especialistas ideológicos da segurança pública, que nunca vestiram uma farda, que nunca prenderam ninguém, nunca trocaram tiro, não sabe de nada, esse policial aqui, ele não podia entrar nessa lista. Não, porque ele estava de folga. Não, mas ele morreu em virtude da profissão dele. Se ele não fosse policial militar, ele não teria sido assassinado pelas costas por um vagabundo que tinha acabado de ser solto. Infelizmente, a informação não veio aqui junto se foi solto na audiência de custódia ou não, mas um marginal foi solto e o marginal, para se vingar, covardemente o assassinou pelas costas, quando ele estava lá comemorando com a família o Réveillon. Isso é difícil. Nós tivemos um caso muito parecido com esse que, por uma bênção divina, quase não aconteceu, quase aconteceu aqui no Distrito Federal. Sim.
né? Que Perdão, quase aconteceu aqui. Nós tivemos um policial que foi reconhecido durante um assalto a uma farmácia em um bairro aqui do Distrito Federal chamado Cruzeiro, e no momento em que, mais uma vez, foi reconhecido, a dinâmica é um pouquinho diferente, né? Esse foi morto depois, mas no caso do Distrito Federal, no momento em que ele foi reconhecido, o agressor sacou da própria arma, não conseguiu manusear corretamente a arma do policial militar e utilizou-se da própria arma para tentativa do homicídio. Então, ele executou os disparos e, por algum motivo, né, a arma não funcionou. Para quem quiser assistir esse vídeo impressionante... É bom que nós lembremos isso. Da câmera de segurança, muito bem lembrado pelo comandante. Esse vídeo impressionante está no canal nosso do Olavo Mendonça, lá, arma de bandido falha e policial nasce de novo. Então foi exatamente isso, o policial foi reconhecido, foi rendido na farmácia, os vagabundos tiraram a arma dele, botaram ele deitado de costas no chão e covardemente atiraram várias vezes nas costas dele. Só que a munição, a gente chama, né, mascou dentro da arma. Então esse policial nasceu de novo. Ele só não está nessa lista aqui, porque no caso dele, Deus tinha algum propósito, né, para ele e resolveu deixá-lo aqui. Então isso acho que justifica essa condição de vulnerabilidade que nós temos falado do nosso profissional de segurança. E vou ser redundante, vamos falar aqui mais uma vez, esses casos são os casos que justificam as questões de folga, são os casos que justificam uma legislação diferenciada para que o policial esteja melhor equipado, para que o policial seja melhor treinado, né? Muito pouca gente sabe também. Se eu quiser fazer um treinamento com 1000 disparos de arma de fogo com o policial, é melhor que eu coloque ele num avião, pague diárias internacionais, pague pelo curso e pague pela munição em Miami. Sai mais barato do que se eu fizer esse trabalho, essa mesma coisa aqui no Distrito Federal. Então, o imposto, será que ele precisa ser tratado dessa forma? Eu estou tratando de alguém que sai de casa todos os dias para lhe defender. Então, é melhor que eu o treine fora do Brasil, é mais barato do que se eu treiná-lo dentro do Brasil. Isso precisa ser rediscutido. Então, meus caros, aproveitando aqui sabe as palavras do comandante, agora nós vamos fazer uma homenagem aos nossos heróis brasileiros, porque tem um papo furado aí, rolando aí, né, que camarada, que, enfim, né, de todo tipo aí, herói é quem dá a vida pelas pessoas sem nem as conhecer. Herói é aquele que coloca a vida dele em risco para proteger a sua, sem nem mesmo lhe conhecer. Isso é um herói. O resto é papo furado. Então, nós vamos ler aqui os nomes dos 25 heróis brasileiros tombados agora no mês de janeiro de 2016. Soldado policial militar Maílson Fagundes da Silva foi assassinado no Rio Grande do Sul durante o Réveillon. O sargento da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Neyton Santos, foi assassinado em Cariacica quando ele estava tomando um café na padaria e foi reconhecido como policial. Soldado da PEMESP, André Alves Ribeiro. Esse vídeo é impressionante do soldado. Ele estava indo trabalhar fardado. Não, desculpa, esse aqui é outro caso. Ele foi morto durante um assalto. Também foi reconhecido como policial. O sargento da Paraíba, da Polícia Militar do Estado da Paraíba, Sandro Pereira da Silva, foi ferido durante uma troca de tiros com bandidos. Subtenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, João Moisés Ramos, foi executado num posto de combustível também. O sargento da PEMESP, Adailton Xavier Menezes, morto ao intervir no assalto. Cabo da Polícia Militar de Pernambuco, Lucimar Feitosa, executado ao sair de casa. Soldado da Polícia Militar do Paraná, Wagner Donizete Paulino, do Paraná, encontrado assassinado. Soldado da PEMESP, Tiago Ribeiro Oliveira, Osasco, morto num ponto de ônibus fardado enquanto aguardava para ir trabalhar. Major da Reserva Remunerada da PMDF, José Paim Pamplolo, foi executado em Natal enquanto almoçava para roubar a arma do policial. Foi identificado como policial. O cadete de Minas Gerais, Janderson de Souza Silva, nós já citamos o caso dele. O soldado da Polícia Militar do Amazonas, Francisco da Silva Brito, morto ao reagir a um assalto. O soldado da Polícia Militar do Ceará, Hudson Danilo Lima, também morto durante uma troca de tiros. Delegado da Polícia Militar do Maranhão, Alex Aragão, morto no Piauí. O policial militar do Estado de São Paulo, Aparecido José Nascimento. Cabo da PEMERG, Tiago Custódio dos Santos.
morto encontrado com sinais de tortura. Soldado da PEMEG André Luiz Carvalho, encontrado morto no porta-malas do seu carro. O delegado José Antônio Nascimento, morto a tiros quando tentou reagir a um assalto num semáforo em São Paulo. Inclusive a arma dele, uma pistola Taurus, falhou durante a reação. Sargento da PM de Alagoas, Nelson de Igaci, foi identificado como policial durante um assalto e executado. Agente penal Ferreira, assassinado com 4 tiros no Pará. O guarda civil metropolitano de São Bernardo do Campo, que estava de serviço e morreu na favela de Heliópolis, em São Paulo. O soldado da PM, o cabo da PM do estado de São Paulo, Edson Luiz, que foi alvejado por 4 tiros nas costas. Policial civil do Rio de Janeiro, Gustavo C. de Lima, encontrado assassinado dentro do seu carro. Soldado da Polícia Militar do Pará, Anderson Carlos, alvejado com vários tiros por elementos de um carro durante um assalto. E, por fim, o soldado da PM do Paraná, Lisandro Lara de Moraes Júnior, morto numa troca de tiros quando foi identificado como policial dentro de um comércio. Bem, meus amigos, então fica aqui registrado para sempre, vai ficar esse vídeo praticamente na internet, o nome desses policiais assassinados agora no mês de janeiro. Bem, meus amigos, agora nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí! Você está ouvindo Blitz Digital, seu link direto com a segurança pública. Rádio é federal. Blitz na entrevista. Bem, meus amigos, estamos de volta aqui com o Blitz Digital no ar. Agradecendo a presença de todos os nossos convidados, dos nossos amigos, dos nossos ouvintes, principalmente do Coronel Santana, que está aqui conosco hoje. O comandante Santana tem uma carreira brilhante na Polícia Militar, foi comandante do BOP, foi comandante da Rotan, era atualmente o chefe de gabinete, né, da Casa Militar da Governadoria do Distrito Federal e foi promovido recentemente ao cargo de chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Distrito Federal, que é a PM mais antiga e a polícia mais antiga do Brasil. Então eu gostaria que o senhor, né, comentasse para nós, comandante, quais são as expectativas para esse ano de 2016. Nós já vimos aí o comandante Nunes, inclusive já está convidado, né, o Coronel Nunes a vir aqui no nosso programa também. Ele já comentou num vídeo que ele fez para os policiais das dificuldades materiais, técnicas, orçamentárias que a polícia está passando. E tem um grande desafio agora para 2016. Eu queria que o senhor comentasse isso para que a população do Distrito Federal conhecesse o senhor e o trabalho que os senhores querem desenvolver nesse ano. Bom, o que nós temos como determinação do governador do Distrito Federal é que o foco seja no profissional de segurança pública, no policial militar e na família desse policial. Então é isso que nós vamos buscar durante todo o ano de 2016, para que nós possamos primeiro atender e nos desvencilharmos de todas essas demandas que estão represadas referentes aos consertos das viaturas, a contratos que feliz ou infelizmente acabam nos prendendo a normas e a burocracias, né? Então não existe uma celeridade para a segurança pública nesse sentido, mas enfim, estamos trabalhando muito nisso daí, vamos trabalhar muito nisso daí. Temos uma demanda específica, que é a questão dos coletes balísticos dos policiais, que nós desejamos nos desvencilhar também dessa demanda o mais rápido possível. É bom que nós expliquemos o que foi que aconteceu. Nós tivemos uma necessidade específica de teste dos coletes balísticos, né? As normas nacionais e internacionais que tratam desses testes, nesse momento, não atendiam à necessidade do nosso profissional de segurança e por esse motivo acabaram tendo que ser alteradas, carecendo de uma munição que não fazia parte do nosso portfólio. Como eu disse, não existe tanta celeridade assim para que nós possamos entregar para o nosso profissional o que nós desejamos de melhor para ele. Então estamos nos desdobrando para que possamos fazer no menor espaço de tempo possível. Parte de saúde, consideramos isso extremamente importante e isso também, graças a Deus, já foi praticamente todos os problemas que tínhamos, todos os obstáculos que tínhamos foram solucionados. O profissional hoje ele já consegue ser atendido em hospitais de excelência e vamos melhorar mais ainda essa condição que é fundamental tanto para ele como para a família. E um ou outro problema logístico que pudermos resolver ainda
dentro do país, mas o nosso comandante-geral ele já autorizou que o que nós pudermos encontrar fora do país que seja de bom para o nosso profissional, vamos brigar para que ele receba. Vamos tentar buscar entendimentos que flexibilizem a legislação atual, que possam permitir que melhores e mais equipamentos cheguem para o nosso profissional e, é claro, vamos trazer algo de melhor para a carreira dele e muitos policiais até perguntam, não é? Essa coisa de redução de interstício, muita gente fala. A redução de interstício, sim, como o comandante-geral falou, em um primeiro momento, um ato discricionário dele, mas você tem que ter as duas coisas, né? Você tem que ter a necessidade, a oportunidade para poder fazer esse ato da vontade dele, mas tem que ter dinheiro para poder pagar, senão vira uma falácia, senão vira um grande problema. Então, a alteração legal está prestes a ocorrer, os estudos estão acontecendo para que nós não tenhamos problemas mais uma vez e não empurremos problemas para os outros, como já pode ter ocorrido no passado. Não vou entrar aqui no mérito, mas é isso que nós buscamos nesse momento. Foco, o policial e a sua família. E, comandante, a gente sabe também da grande dificuldade alegada pelo governo de falta de verba, essa coisa toda, né? E aí a gente também não vai entrar muito no mérito, porque o senhor sabe tanto que eu sou muito crítico com questão de impostos, né? Então, se aumenta o imposto e se diminui a aplicação desse imposto, e a gente está sempre aumentando imposto e o serviço nunca chega. Mas, tirando esse ramo mais, esse pensamento um pouco mais, né, filosófico e econômico, eu queria que o senhor também explicasse algumas angústias que os policiais passam. Sim. Então, a questão, por exemplo, da questão da limpeza, da manutenção das instalações, que está uma dificuldade imensa nos quartéis, a gente que está aquartelado agora, né? A gente está vendo essa dificuldade aí. A frota também, né? O ano passado, porque a Polícia Militar ela precisa de duas coisas, né? Nem que seja um concurso pequenininho todo ano para entrar, né? E o senhor também sempre foi partidário dessa ideia, né? Do que fazer aqueles grandes concursos de milhares e depois ficar 3 anos sem fazer. Então, ter essa entrada, esse fluxo contínuo pequenininho, inclusive para o CFO, e também essa questão agora das viaturas, né? Fazer aquela compra pequenininha, né? Você está sempre comprando carros mais novos e aposentando os velhos. Recentemente eu vi um patrulhamento aqui, onde a gente está, em Águas Claras, que é uma cidade do Distrito Federal, uma viatura patrulhando a rua, com 2 policiais ali atentos, né? Os novinhos aí vibrando, mas era uma viatura VW Polo de 2004, né? Então a gente vê que é um carro que já deu o que tinha que dar. Então, queria que o senhor explicasse para nós como que o Estado Maior está planejando esse reequipamento, essa solução dessas panes, né, que ficaram aí. Eu não estou falando que é uma pane proposital, mas essa questão orçamentária do governo gerou uma contingência que agora, né, tem que ser trabalhada. Tem que ser pensado, como eu disse, primeiro com muita celeridade. Então nós já estamos buscando um contrato emergencial e caso ele não possa ser colocado em prática de imediato, o outro contrato em relação à limpeza especificamente, né, em relação à empresa que nos atendia. Quem não sabe, a empresa faliu, não foi culpa da administração. Exatamente, a empresa ela começou a apresentar uma série de problemas, a empresa ela não teve condições de arcar com os seus funcionários, foram feitos pagamentos em juízo e infelizmente, no aguardo de que isso se resolvesse, a empresa ela precisou ser descredenciada, o contrato precisou ser rompido, precisou ser cancelado para que outro contrato viesse, porque aí nós já estávamos tendo profissionais que trabalhavam ali fazendo greves, fazendo manifestações, e a gente não pode permitir também que o nosso policial fique à mercê desse tipo de coisa, que ele passe por esse tipo de vexame por algo que não foi ele que provocou. Então isso para nós foi o mais importante, até por uma questão humanitária. Nós tínhamos ali pessoas que já não recebiam pagamento há meses, e não podíamos deixar que aquelas pessoas continuassem tentando prestar um serviço na expectativa de recebimento, o que possivelmente não aconteceria diante do cenário em que a empresa se encontrava. Agora, sobre veículos, sobre viatura, sobre essa ideia de recomposição da frota. O Brasil não tem um veículo policial. O Brasil ele tem, enfim, uma gama
muito grande de carros, tipos de veículos, marcas de veículos, mas nós sabemos que o Brasil ele não é provedor, ele não tem a cultura de nada que esteja relacionado à segurança. Tudo vem de fora. E não seria diferente no carro, não seria diferente na viatura. Então, nós passamos por questões de manutenção que acabam sendo totalmente diferentes de quaisquer outras instituições, andamos muito mais, freamos muito mais, aceleramos muito mais, exigimos dos motores do carro muito mais e, infelizmente, não são veículos preparados para a nossa função, para a nossa atividade laboral. Tive a oportunidade de ir a Michigan, nos Estados Unidos, para poder verificar qual era a viatura que melhor se enquadrava e por quê? Porque lá é que existe um centro de treinamento homologado pelo governo norte-americano. Conversamos com o comandante-geral também em relação a esse assunto e aí a gente acaba tendo que falar de novo sobre flexibilização legal, sobre redução de impostos, sobre os valores desse tipo de veículo, mas é um carro que se adequa à nossa função. Hoje nos obrigamos a manutenir alguma coisa que não foi preparada para que nós possamos realizar a nossa atividade. É como se você estivesse aqui fazendo o programa, Olavo, mas com microfone improvisado, com o microfone do seu iPhone. Não, mas é um microfone igual. Não adianta. Não é. Você não vai conseguir fazer bem o programa. Nós não podemos obrigar que você o faça, né? Então, a busca agora é de um material adequado, de novas tecnologias. É esse o nosso foco, de novos armamentos, de novas viaturas. A tal Ford Interceptor, tive a oportunidade de andar nela. A busca é sim de até um contato com a Ford também para checar esses aspectos de manutenção, mas é um carro preparado em relação à abertura das portas para o embarque e desembarque, em relação ao freio, com disco de freio 40% maior para suportar as frenagens bruscas que nós fazemos, com torque diferenciado, porque eu preciso me aproximar de outros veículos num processo de acompanhamento desses outros carros em uma condição de segurança e numa velocidade também maior. Agora, mais uma vez, o Brasil ele precisa se preparar, né, para que ofereça ao cidadão, para que ofereça ao policial instrumentos adequados para a sua atividade laboral. Nós hoje, infelizmente, em relação a veículos e outros itens, improvisamos. Os impostos, eles são quase que catastróficos a essa atividade. Foi como eu falei, vai chegar um momento em que eu vou achar melhor pegar um profissional meu, mandar treinar lá fora e trazer ele treinado para cá, do que tentar fazer o treinamento aqui. Entrada de policiais, impacto no orçamento, precisamos repensar isso, precisamos repensar como tratamos nosso aspecto administrativo, quantas pessoas são necessárias para realizar determinadas atribuições, aspectos operacionais, sair daquela ideia de que eu só posso realizar um trabalho em determinada área, aspectos relacionados à inteligência, né, como conversava com um colega policial do Peru, né, aquela inteligência operativa, que é o que é aplicado em diversos países da América do Sul e da América do Norte, que passam pelo problema de criminalidade, ou passaram pelo problema de criminalidade que nós passamos. Então, esse tem que ser o nosso viés agora. Um repensar da segurança pública diante de todos esses obstáculos que nos são oferecidos. Não podemos ser tratados da mesma maneira que outros profissionais, não desmerecendo nenhum outro, mas a nossa atividade ela é totalmente distinta. E aí eu não sei se você vai falar das questões referentes à aposentadoria, das questões referentes, né, ao que dizem para o profissional de segurança em relação ao tempo que ele presta de serviço para se aposentar, mas a gente só deixa aqui para reflexão, né? Continuamos no mundo inteiro entre os 3 profissionais que mais se estressam e que mais têm o desgaste físico, fisiológico e psicológico. Inclusive o número de baixas médicas na polícia é imensa e o número de suicídios entre os policiais é quase que o triplo da média da população civil. O senhor tocou num ponto também muito importante, né? Eu recebi aqui já alguns questionamentos
a respeito, né? O pessoal até fez um vídeo aí, muito engraçado, eu não vou falar o nome do sargento que fez o vídeo dublando aí um ex-governador, mas ficou muito engraçado, ele falando da presidência, né? Mas não é presidência, é a previdência dos militares, que agora é a bola da vez do governo, né? O governo dele não deixa a PM quieta, tentaram acabar com a PM, desmilitarizar, agora quer acabar com a nossa aposentadoria, né? Mas, como diz o pessoal naqueles chavões, né? Nós vamos lutar até o último homem. Bom, então a previdência nossa começou a se questionar. O pessoal, eles sempre começam com alguma reportagem ali na imprensa, na Folha de São Paulo, vai um especialista, né, um cedrila lá, falar um monte de abobrinha. E aí agora eu queria que o senhor comentasse, porque os policiais estão assim angustiados. Tem gente que está ali naquele finalzinho de carreira, que tem anos averbados, que está aguardando uma promoção para poder aposentar e ter uma condição melhor de vida, porque dedicou 30 anos num serviço que não paga hora extra, que você não tem adicional de periculosidade, que você tem um risco imenso, e cumpriu os 30 anos dele lá, né? A gente trabalha, tem situações na polícia que trabalha até 70 horas semanais, e eu não vou entrar no mérito do comandante, que se a gente fizer as horas trabalhadas do comandante aqui, nunca mais o CFO entra ninguém para ser oficial da PM. Então eu queria que o senhor comentasse para o pessoal o que tem de concreto nisso, ou se é só mais um OAX, né? Mais uma... Hoje nós temos muita especulação. Nós tivemos, sim, situações específicas em um estado brasileiro, que foi a Paraíba. Conversei com um colega que trabalha lá. Muita coisa foi distorcida quando foi devolvida para os outros diversos estados do Brasil, né? Existem situações de mais tempo de serviço, mas são particularidades daquele estado. Não podemos, como acabei de lhe dizer, ser considerados, por tudo que você acabou de elencar, uma categoria que se assemelhe a qualquer outra, né? Não podemos dizer que é válida essa questão de mexer na aposentadoria, porque não se trata apenas de tempo de serviço. Não se trata apenas de eu colaborar e depois querer receber um pouco a mais ou um pouco a menos. O que eu estou lhe dizendo aqui trata diretamente do que eu também comentei na Câmara Federal quando representei o chefe da Casa Militar, Coronel Cláudio Ribas, no momento em que se falava dos 25 anos da policial militar feminina exercendo a atividade. E aí nós temos que falar de questões de gênero, aí não se trata só de sexo, que são coisas totalmente distintas. Sexo não tem nada a ver com gênero, mas isso deve ser, de repente, até motivo de um outro programa para que nós possamos comentar sobre esses itens. Mas as questões que nos remetem à atratividade da atividade policial, não é? Ao interesse de pertencer à corporação policial. De arriscar a vida de arriscar todos a os vida, dias. Exatamente, todos os dias. De não ter FGTS, de não ter PIS, de não ter PASEP, de não ter hora extra, não ter adicional noturno, de não poder fazer greve. Tudo isso tem uma relação direta com, não com o meu interesse enquanto policial, não em relação ao meu interesse institucional. Quem explica isso é a psicologia organizacional, quando fala de aderência funcional, o meu interesse de permanecer ou não na minha função, quando fala de justiça social, quando fala dos aspectos de justiça institucional, melhor dizendo, né? Vai falar de dinheiro, vai falar da percepção da gestão e vai falar da maneira como o gestor enxerga aquele colaborador. E em um país, como falamos ainda há pouco, onde eu tenho 55 mil homicídios, onde eu tenho uma percepção como cidadão de estar mais vulnerável por conta de uma série de parâmetros e inovações legais. Num país onde eu não tenho uma sensação de segurança que seja justa para a população. Se junto com tudo isso eu reduzir a atratividade para que cidadãos se tornem futuros heróis e desejem entrar para a carreira de segurança pública, isso é muito perigoso. Então, não pensem pelo lado institucional, pensem pelo lado acadêmico, pela percepção que se tem que ter quando eu desejo que alguém coloque a vida dele em risco no lugar da minha.
essa carreira ela tem que ser atrativa ou não? Então, coloco mais esse ponto para que nós possamos refletir. Excelente. Eu conversava com um coronel da turma do senhor e ele me revelou um dado muito interessante que eu acho que é muito pertinente aqui. A turma do senhor, em princípio, entraram 60 cadetes para a Academia de Polícia Militar há 26... Chegamos a 67. 26 anos, verdade. 26 anos atrás. E hoje, na ativa, os senhores têm 30. Pouco mais de 30. Então, os senhores veem como que o processo dentro da polícia, ele é penoso, diversas situações, né? E o policial, para chegar na carreira aqui, além do próprio concurso, da formação, esses quase 30 anos de serviço policial militar, a turma do senhor só tem a metade agora. Então, esse é um dado muito interessante que tem que ser refletido e que fica aqui também o nosso agradecimento ao comandante, ao coronel. Agradecemos aí de coração por ter despendido esse tempo aqui conosco, com os nossos ouvintes, com carinho. A gente sabe da autoridade que o senhor aí, da correria que fica. E agradecer ao senhor e deixar aqui as portas abertas aqui do Blitz Digital, como sempre. Não, sempre que desejarem, estaremos aqui à disposição e, enfim, não é jamais, né, uma perda de tempo. Vai ser sempre um prazer, é sempre uma satisfação poder conversar com você, com seus ouvintes, com os nossos policiais, que fica aí o nosso grande abraço e o nosso interesse de melhorar cada vez mais a vida de vocês pelo trabalho que realizam. Vocês estão de parabéns e estamos ombreados nisso aí. Muito obrigado, comandante. Bem, meus amigos, infelizmente nosso tempo é curto, estamos encerrando mais um programa, agradecendo a sua paciência, a sua audiência, agradecendo também ao nosso bom Deus por essa bênção maravilhosa desse programa fantástico e combinamos de nos encontrar aqui na sexta-feira que vem, às 10 horas da manhã. Lembrando que o Blitz Digital, nesse período, nós estamos fazendo o Blitz Digital gravado. Haja vista uma situação que eu estou fazendo um curso e uma série de outras situações, mas o programa continua no ar 10 horas da manhã, normal. A gente volta a fazer o programa ao vivo logo que essa situação do curso dessa pós-graduação aí terminar com a graça de Deus. Meus amigos, uma boa semana, um grande abraço e até a semana que vem, se Deus quiser. Até lá! Você ouviu Blitz Digital. Quer saber mais? Acesse www.blitzdigital.com.br. Seu link direto com a segurança pública. Até semana que vem.